Oitavo ano do meu coração, meus queridões e queridonas. Como é que vocês estão? De boas? Vambora? Vambora. Segunda parte, parte 2 da nossa revisão. Olha só, minha gente, sem uma gota de mistério, tá? Do que a gente está tratando nesse primeiro bimestre? As revoluções inglesas e o iluminismo. Fácil, fácil, fácil. Tá? O que eu vou fazer hoje? A aula passada eu corrigi o simulado, tá? Fizemos os comentários pertinentes, a correção, tal. Hoje, termino de corrigir outros exercícios do livro que vocês já tinham realizado, respondi outras pessoas, etc. Quem tiver sempre com dúvida, tem WhatsApp, tem Instagram, tem as aulas presenciais, enfim. E dar uma passada, uma pincelada nesses slides que eu vou mandar para vocês, para dar nossa última revisada, tá? Gente, sem mistérios, pontos que a gente já está cansado de falar, de ver, né? De boas. Bora? Vamos embora. Deixa eu jogar o slide aqui bonitinho para a gente fazer a correção desses exercícios e brincar de ser feliz. Como diria meu avô, feliz com I. Gente, repara uma coisa. Quando a gente está falando desses dois grandes processos, né, o que está envolvido neles? Qual é o drama, a essência, tanto das revoluções inglesas quanto do iluminismo? A gente está falando de momentos de crise, de contestação ao antigo regime. Esse é o ponto-chave. E disse, redisse, digo de novo, todo oitavo ano que a gente faz, estuda a ruptura do antigo regime. Ou seja, a gente vai entender como a burguesia, em especial, com as suas revoluções burguesas, destruiu, derrubou essa lógica, essa sociedade, esse antigo regime, e instaura sua perspectiva, sua dinâmica, o capitalismo. Então, a gente está falando do fim de uma era e início da época contemporânea. E disse várias vezes para vocês, olha, isso não se processa, isso não se realiza sem luta, sem sangue, sem contradição. De boas? Então, quando a gente está falando tanto das revoluções inglesas quanto do iluminismo, a gente está falando de críticas, de contestações ao absolutismo. E o que é o absolutismo? Perdão, o que é o antigo regime? Já dei a resposta de um. Absolutismo na política, ou seja, o rei que controla o poder sem limites institucionais, ou seja, não tem nada tecnicamente acima do rei. Quer dizer que ele faz o que ele quer na cabeça dele? Não, ele tem que negociar, não sei o quê, mas não há limites legais, institucionais ao seu poder. Por isso, absoluto. Daí, absolutismo. Na economia, tal do mercantilismo. O que foi o mercantilismo, gente? É uma prática de intervenção do Estado na economia, o rei intervindo, controlando a economia, planejando aqui e ali. E o último ponto fundamental, a tal da sociedade estamental. Aquela sociedade em pirâmide, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Essa sociedade é dividida pelo dinheiro? Não! Isso é a sociedade capitalista. Essa sociedade é dividida pelos privilégios de nascimento. Quem é nobre, quem não é nobre. Show? Ou seja, quem vai ter os privilégios por ser nobre e quem não vai ter privilégios por não ter título de nobreza. Pegou a jogada? De boa, né? Vamos lá. Exercícios que foram do dia 6 do 4, né? Seriam do dia 30, mas teve aquele adiamento lá de feriado, por conta da Covid. Vamos a ele, tá aí a página do livro de vocês. A citação. Prejudica-se mais o progresso do espírito. Espírito aqui, tá, gente? Quando os iluministas estão falando de espírito, aquela coisa toda, não é alma, não é fantasma, não é kardecismo, não é nada disso. Espírito aqui é a consciência do ser, a sua essência, o que ele é, sacou? A sua personalidade, as suas crenças. É nesse sentido. Vamos lá. Prejudica-se mais o progresso do espírito atribuindo mal as recompensas do que suprimindo.
Jean d'Alembert foi um enciclopedista muito conhecido e, junto com Diderot, revolucionou o conhecimento da Europa moderna. Com base no que você estudou, analise abaixo o enciclopedismo. Gente, olha aqui, ó. D'Alembert, Diderot, enciclopédia, são características do iluminismo. E a gente analisou que o iluminismo é um movimento filosófico de crítica ao antigo regime e baseado na razão. Acreditavam que o mundo deveria ser explicado pelo conhecimento científico, racional, não pela religião. E um dos esforços, portanto, já que eles acreditam na razão como uma grande explicação do mundo, aquela coisa toda, um dos pontos importantes para eles era como organizar o conhecimento. E o Diderot e o d'Alembert foram os pioneiros numa coisa que foi muito comum até pouco tempo: a enciclopédia. Eu mesmo, cheguei a ter uma enciclopédia, mas isso já na minha época já era pouco comum. Mas minha mãe, minha avó, o pessoal tinha enciclopédia às vezes em casa para fazer trabalho de colégio. É um período sem internet, gente, dessas outras gerações. E o que era uma enciclopédia? Era, entre aspas, um dicionário de tudo do mundo. Então não é um dicionário de palavras normal, é um dicionário de conhecimento. Então tá lá, biologia, vai ter definição de biologia. Célula, vai ter definição de célula, as principais, tudo que se sabia sobre célula. História, revolução industrial. Um orixá na África, mitologia. Tudo que a humanidade conhecia foi sintetizada na enciclopédia, que no geral é editada em vários livros. Você tinha, 18, 20 livros de uma enciclopédia às vezes. Tá? O que foi, portanto, isso? Enciclopedismo, a prática de organizar e condensar o conhecimento humano de tudo que era possível conhecer. Tá? Então, a enciclopédia era o Google de antigamente. Você tinha que procurar as coisas lá, aquelas informações. Então, sei lá, tá em dúvida, o que é um cromossomo? Tu joga no Google. Antes do Google, o que se fazia? Ia numa enciclopédia. Tá? Show de bola? Show de bola. Vejam só outros tempos, né? Hoje, fico imaginando, a garotada é muito mais fácil, né? Googlezinho já te responde, cara. Ser mais fácil também não significa ser melhor. Atenção a isso. 2. Analise o seguinte trecho do pensamento do filósofo francês Denis Diderot. Nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar o outro. A liberdade é um presente do céu e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela, logo que goze da razão. Gozar aqui no sentido, verbo gozar, no sentido de desfrutar, de aproveitar. Tá? O que essa citação, qual a análise que a gente pode fazer dela? Uma das características do iluminismo foi justamente esse aspecto, né, gente? A palavra e o conceito de liberdade. A burguesia vai se usar dessa palavra porque vai associar ao antigo regime o controle, a não participação, a censura, o autoritarismo, a tirania. E ela, a burguesia, vem o iluminismo, aquela liberdade, participação, democracia. Então, o que o Diderot está dizendo? Olha, nenhum homem pode comandar o outro. Ninguém pode mandar em ninguém. Todo homem tem direito à liberdade, desde que tenha razão, desde que seja um ser racional. Então, o papel da liberdade é central no iluminismo, é central nas revoluções burguesas que a gente está vendo. Porque a luta que se organiza contra o rei, é em torno dessa palavra, liberdade. Olha o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Essa palavra tem tudo quanto é canto no século XVIII. Né? Porque ela faz parte bem do contexto, naturalmente,
de luta contra as formas de controle e de opressão. Tá? 4. O iluminista Voltaire, na maioria de suas obras, como Cartas Inglesas, visou criticar a influência nos regimes monárquicos absolutistas. Comente essa afirmação. Outro ponto. Falei para vocês desde o início, gente, o que é o iluminismo? Movimento filosófico de crítica ao antigo regime. Portanto, todas aquelas 3 características centrais do antigo regime, absolutismo, mercantilismo e sociedade estamental, estão sendo sistematicamente criticadas por todos esses filósofos. E qual é a crítica que o Voltaire faz aos regimes monárquicos absolutistas? Não é a monarquia como um todo, não. É quando o rei é absoluto. É a crítica de que não há liberdade. É a crítica de que esse rei é um tirano. Ele é um opressor da sociedade. Que as pessoas não têm meios de participação. É essa a natureza da crítica que você faz. Tá? De boas. Exercícios do dia 23. Tá? Vamos a eles. Esse negócio de vamos a eles está me lembrando. Como é que é? O cara que lê as notas de escola de samba, né? Eis as notas. Portela, nota. Então, aí eu falando. Vamos a eles. Vamos lá. Número 1. O iluminismo foi uma concepção filosófica surgida no século XVIII, na Europa, que teve grande importância política, econômica e social. Qual é a base da concepção iluminista? Ou seja, qual é a base da reflexão que os iluministas faziam? Em que eles acreditavam? Na razão como um aspecto, como um ponto fundamental para explicar o mundo, para explicar todas as coisas. Na liberdade, no sentido de não ter opressões, as pessoas terem níveis de participação, de autonomia, na liberdade, seja liberdade religiosa, de imprensa, de pensamento. Essa é a base desses iluministas. E eles estão usando essas bases para quê? Para criticar o antigo regime. Porque identificavam no antigo regime a antítese, o contrário da liberdade. Né? O contrário da participação. Tudo bem? Perfeito, né? 2. As novas opiniões são sempre suspeitas e geralmente opostas, por nenhum outro motivo além do fato de ainda não serem comuns. Uma citação do senhor John Locke. Muito bem. Esse pensador iluminista foi importante na formação de teorias que criticavam a religião e o modelo absolutista de governo. Nesse contexto, comente sua teoria do liberalismo político. Olha só, o que John Locke está falando para a gente? O que ele está trazendo de importante? Ele está dizendo o seguinte, uma coisa, inclusive, muito curiosa. Tem que ter liberdade política. O que é a teoria do liberalismo político? Que as pessoas têm que participar da política. Não pode ter um rei mandando tudo sozinho. As pessoas têm que ter direito de participar, de divulgar ideias na imprensa, liberdade de imprensa, liberdade de leitura, de consciência, ou seja, aprender, ter teorias próprias, liberdade de votar, eleger representantes, participar da política, né? Ou seja, ele partia do princípio de que a religião não podia explicar a vida, as coisas, e o absolutismo não podia ser a forma de política, porque no absolutismo só o rei manda. Ele está acima de todas as instituições, ele acredita que isso é muito ruim. Tá? 3. Três princípios foram decisivos para explicar a razão iluminista. Comente. E aí, vamos lá. Letra A, B e C. Letra A, universalidade. Por que a universalidade era um princípio importante para os iluministas? Porque ela dizia respeito a teses, a crenças que seriam universais para todo mundo. Então, quando os iluministas dizem que todo homem tem direito à vida,
ele não pode ser assassinado, que ele tem direito à liberdade. Isso é uma tese universal. Eles não estão especificando o homem francês, a mulher inglesa, né? Não. Estão falando o homem como um todo, inclusive fora da Europa. O homem tem direitos naturais. O homem tem que ter direito à liberdade. Então, todas as perspectivas iluministas são muito universais. Eles falam para a humanidade. Estão formulando teorias para a humanidade. Princípio fundamental. Letra B. Individualidade. Ao passo que a universalidade são teses importantes para explicar o todo para os iluministas, eles apostam nessas coisas, eles também estão muito preocupados com o indivíduo. Até porque são burgueses, são perspectivas burguesas, liberais. Tá? Em que sentido isso? Acreditam que o indivíduo tem direitos fundamentais, direito à sua liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de crença, de consciência, a liberdade de poder locomover-se. Por isso, o ponto fundamental também é a individualidade, porque explica elementos muito importantes da razão, da forma como os iluministas pensavam. E, por fim, a autonomia. Letra C. Que era a perspectiva de quê? De que o ser humano tem que ter autonomia. Você não pode participar da política, você não vai ter liberdade de consciência, você não vai ter liberdade religiosa, se você não tiver autonomia para desenvolver essas ideias. Não tiver liberdade para fomentar as suas crenças. Sim? Então, tudo isso mostra para a gente... barulho chato aqui. Estão ouvindo? Tudo isso mostra para a gente o seguinte: o quão essa lógica iluminista está muito voltada, está muito preocupada, naturalmente, com os desenvolvimentos que a gente pode dizer de uma sociedade burguesa, de uma sociedade liberal. Perfeito? Show de bola, né, gente? Tranquilo demais. Olha só. Vou jogar a slidezinho aqui na tela para a gente dar uma pincelada rápida nesses elementos que já falamos tanto. Vamos lá. Primeiro tema primeiro tema que a gente viu do ano. A tal das revoluções inglesas. O que foram as revoluções inglesas no século XVII? Tá? Um movimento revolucionário na Inglaterra contra o antigo regime. Mais especificamente, contra o absolutismo. Sim? Então, a Inglaterra vai ver quase 50 anos de revolução, metade de um século de revolução, em luta para derrubar o antigo regime. E como sempre falei para você, gente, o poder não se empresta, não se doa. Você tem que conquistar. Tem que derrotar os inimigos. O rei não vai abrir mão do seu poder absoluto de graça. Legal, não quero mais ser absoluto. Toma meu poder. Não, ele vai lutar. E as revoluções inglesas, em boa medida, foram lutas sangrentas, em momentos de guerra civil, de fato, entre as forças da monarquia e as forças do parlamento, que lutavam contra o absolutismo. Tá? Então, vimos tudo isso. O contexto inglês, olha, havia algum nível de estabilidade no século XVI, a monarquia do Tudor, inclusive dessa figura importante, Elizabeth I, foi chave, estava rolando um desenvolvimento até interessante da burguesia, etc. O negócio começou a dar ruim no início do século XVII, quando a rainha Elizabeth I morreu. E por quê? Porque ela era conhecida como uma rainha virgem, ela não se casou, não teve filhos, não deixou herdeiros. Outra família, outra dinastia vai assumir o trono na Inglaterra, os Stuart. E aí o caldo começou a entornar. Porque os Stuart começaram a fazer duas coisas muito graves. Querer reprimir o parlamento, não permitir que o parlamento participasse da política, tivesse a sua operação normal. E 2, se envolver em atritos religiosos. Aí começou a coisa a pegar feio. Né? Ou seja, os puritanos, os protestantes na Inglaterra, que eram, sobretudo, a burguesia do período, em especial as classes médias estavam representadas no parlamento,
fez com que os atritos políticos entre parlamento e monarquia também se tornassem atritos religiosos. Sim? Católicos contra os puritanos, e dá uma treta danada. Ao ponto da coisa ficar insuportável e estoura a Revolução, que é a primeira fase dela, a Revolução Puritana. Que basicamente foi o quê, gente? Uma guerra civil entre parlamento e monarquia. Nobreza, rei, contra os parlamentaristas, contra as classes médias, contra a burguesia. Tá? Venceu quem? Venceu o parlamento, a burguesia dirigida por Oliver Cromwell. E aí mostrei para vocês a época aqui, ó, os exércitos, o exército tipo novo do Cromwell, as diferenças, o mapinha representando o avanço dos conflitos na Inglaterra, nessa guerra civil sangrenta. Carlos I, que era o rei, termina degolado. Sim, você vê como foi radical o processo como um todo. E aí a gente entra na segunda fase da Revolução, a República de Oliver Cromwell. Foi um dos únicos momentos, momento da história da Inglaterra que ela foi uma república. A Inglaterra sempre foi uma monarquia e é uma monarquia até hoje, tá bom? E na República do Oliver Cromwell, ele trouxe vários avanços importantes para a burguesia, medidas importantes como os atos de navegação, favoreceu esse desenvolvimento. Show, fez tudo isso sim. Tá? Mas acabou incidindo no mesmo problema. Começou a se tornar um ditador, começou a perseguir o parlamento, começou a reprimir setores mais populares, os diggers, os labourers. Tá? E a coisa começou a ficar cada vez mais insustentável. Ao passo que quando ele morreu, tá? Aí a gente entra numa outra fase da Revolução. A coisa saiu um pouco do controle. Chamaram, quando Oliver Cromwell morreu, de novo a dinastia Stuart para assumir o poder. Agora com o filho do rei degolado, Carlos II. E os Stuart voltaram para o poder falando, não, vou respeitar o parlamento, show, não vai ter problema. Mentira, pouquinho de tempo depois, voltam os atritos com o parlamento. Ou seja, o rei tentando ser absolutista, não ter outro órgão de controle, não ter outro órgão participando da política. Treta, religião envolvida, perseguição aos calvinistas, perseguição aos puritanos, aos protestantes no geral. Sim, os Stuarts passaram a se assumir católicos, e aí começou a treta, mesmo o cenário de antes. Tá? Ao ponto de a coisa ficar insustentável e a gente entrar no último momento da Revolução, a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? Basicamente, um grande acordo entre o parlamento e o Guilherme de Orange. Ou seja, o parlamento deu um golpe nos Stuart. Tiraram a família Stuart do poder e chamaram Guilherme de Orange, que era marido da filha do rei. Falaram, a gente vai dar o trono para você, a coroa para você, mas você vai ter que se comprometer com as coisas que a gente quer. O que eles queriam? Que o parlamento fosse respeitável e fosse consolidado. O Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. A Revolução Gloriosa foi o fim das revoluções inglesas, que meio que nos gerou a um certo empate. Nem a monarquia conseguiu vencer o parlamento, definitivamente, e ser absolutista, nem o parlamento conseguiu acabar com a monarquia e ser ela o órgão de poder sozinho, fundamental. E se estabeleceu o que nesse empate? A monarquia parlamentar. Eles conseguiram acabar com o absolutismo. Agora haveria um rei, ele governaria, mas dividindo o poder com o parlamento. Isso é tipo hoje, o presidente não manda sozinho, ele tem que governar com o Congresso, com o Senado. O poder está dividido. O poder ficou dividido aqui também. E entre outras coisas, o ato de tolerância, liberdade religiosa, etc. Isso foi o desfecho das revoluções inglesas. Processo chave para a gente entender esse momento da história da Inglaterra. Beleza, galera? Tranquilaço? Dá para pegar esses pontos? Dificuldade? Não, né? Dá para a gente brincar, dá para a gente ser feliz numa boa, galera. Sobre o iluminismo. Já vou jogar a telinha aqui para vocês. Outra facilidade bizarra. Galera, o que era o iluminismo? Um movimento filosófico de crítica ao antigo regime. São ideias, são filosofias do século XVIII, o século das luzes. Tá? Ou seja, no século XVIII, os intelectuais filósofos estão pensando
se separando das explicações religiosas de vez, se separando da religião para pensar o mundo a partir da razão. E estão criticando o antigo regime, não estão satisfeitos com o antigo regime. E vão oferecer alternativas a ele. Por que essas ideias foram tão importantes, tão marcantes? Porque elas foram aplicadas na realidade. A burguesia, que era o grupo do dinheiro, das relações comerciais, que não tinha privilégio porque não era nobre, olhou o iluminismo e falou aquela coisa que eu falei com vocês, ideologia, eu quero uma para viver, então pegaram o iluminismo e falaram, é essa ideologia que eu quero para viver. Matou, galera. Então, o iluminismo foi muito importante porque ele serviu de arma ideológica às revoluções burguesas. Ele foi a orientação da burguesia para fazer as revoluções. Deu as respostas que a burguesia estava procurando. Além de trazer avanços para a ciência, outros campos, que foram fundamentais. Então, o que esses pensadores acabaram formulando no geral? Teorias de que o poder não podia ser absoluto, tinha que ser dividido, seja com Montesquieu, com a tripartição dos poderes, seja com Rousseau, com a democracia, que o homem tinha direitos fundamentais, como liberdade, direito à vida, que na economia não podia ser mercantilismo, o rei não podia controlar a economia tinha que ser livre, tal do livre mercado, o liberalismo. O Adam Smith, que acreditava que as forças do mercado controlariam essa dinâmica econômica. Enfim, que as pessoas nasciam iguais, não podiam ter diferença de nascimento, ou seja, não podia ter privilégios. Você é nobre, você é conde duque, eu sou um ferrado só porque eu não tenho título, não tenho berço de ouro. É nisso que eles acreditavam. Galerinha, dúvidas, questões, só me procurar. Tamo junto. Boa prova. Tchau, tchau.